Bom dia! Vamos trabalhar? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe também a sua família. Seja bem-vindo, viu? E compartilha e também comenta, também se inscreve aí no meu canal e vamos trabalhar, tá bom? Que Deus abençoe você. Mas antes de dar início a tudo isso, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, tá bom? Vamos lá? Deus ele tem muitas coisas para mim e para você hoje. Por isso, ele nos dá a graça de termos a palavra em nossas mãos. Isso é amor de Deus por nós e para nós. O Salmo 30 diz assim: Junto de vós, Senhor, me refugio, e não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça livrai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Vamos ler só até aqui, tá bom? O Salmo 30, versículo de 1 a 3. Lindo, né? Vê só. Pense direitinho o que Deus tem para você e para mim, amado. Olha só. Junto de vós, Senhor, me refugio, e não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça livrai-me. Viu que o salmista já começa aqui a dizer a Deus: salvai-me, né? Que ele não seja confundido. Davi, né, dizendo para Deus: inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Seja para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Que essas palavras do salmista sejam também as minhas e as suas palavras no dia de hoje, segunda-feira. Amém? Aqui está a palavra do Senhor para nós, tá bom? E amados, eu sou católica, viu? Então, olha, terço na mão, pedindo a intercessão da Virgem Maria, ela como mãe, ela como rainha do céu e da terra, tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus ilumine você, viu? Não estou aqui para discutir religião, não estou aqui para falar sobre religião, mas eu disse a você que eu sou católica porque eu sou católica, tá bom? Então vamos trabalhar, tá bom? Deus abençoe você e seja bem-vindo e seja bem-vinda. Estou aqui para respeitar a sua opinião e também para ser respeitada, né? Respeitar também no que o outro, meu irmão, acredita, né? Que Deus abençoe. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E, compartilha também, tá bom? Compartilha, interage comigo, tá bom? Quando for depois, eu vou aprender a fazer uma live ao vivo para interagir com você, tá bom? Eu quero que você faça suas perguntas e se eu puder responder, eu responderei. Fico feliz em estar mais uma vez fazendo o que eu gosto. O que eu gosto de fazer é isso aqui que você está vendo. Gosto de trabalhar e também gosto de compartilhar. Então, compartilhar o meu trabalho e compartilhar a minha fé em Deus, para mim é a melhor coisa que eu posso fazer todos os dias da minha vida. É compartilhar esse amor, é compartilhar esse poder de Deus na minha vida. Eu quero compartilhar com você algo que me aconteceu há alguns anos atrás, tá bom? Vamos lá? Eu espero que você dê o seu joinha, né? Que você se inscreva também no meu canal, tá bom? E me ajuda aí, Me ajuda aí, porque eu não sei mexer muito aí nesse negócio. E se você me der umas orientações, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deus abençoe. Há alguns anos atrás, eu não tinha religião. Eu era qualquer coisa, menos católica e menos evangélica. Eu não era nada, nenhuma das duas coisas. Eu vivia de igreja em igreja, vivia pulando de uma igreja para outra porque eu queria conhecer Jesus. Eu queria saber quem era essa pessoa maravilhosa que muitos passavam na minha porta e falavam dele. Ele como o caminho, a verdade e a vida, né? Eu não conhecia. Não sabia nada da minha igreja.
E também não sabia das outras igrejas, é claro, só que as pessoas me convidavam e eu ia. E eu fui muito para as outras igrejas, para muitas igrejas, viu? Muitas mesmo, andei em muitas igrejas. E quando era no domingo, de vez em quando, eu ia para a missa, né? Porque para mim, na minha mentalidade, ser católico era simplesmente para a missa de vez em quando, talvez 1 ou 2 vezes no ano. E não era católica, viu? E não era evangélica também. Eu era nada, né? Eu era vazia. Mas no vazio do meu coração eu queria conhecer Jesus porque eu queria ser preenchida. E quando as pessoas passavam nas minhas portas, né, que era exatamente os evangélicos que passavam nas portas, evangelizando, eu gostava de ouvir, fazia minhas perguntas, eles respondiam. Tinha pergunta que eu não concordava, aliás, resposta que eu não concordava, mas eu ficava na minha e depois eu ficava pensando, repensando, pensando e repensando. E no meu jeito de ser e de fazer, eu fazia também as minhas orações, né? Que era do meu jeito, eu conversava com Deus, mesmo sem saber quem Ele era, mesmo sem saber quão grande e maravilhoso o amor dele por mim, né? Então, simplesmente, eu comecei a fazer um estudo bíblico, e com o pessoal da Igreja do Sétimo Dia, que passou aqui na minha casa, eles vieram aqui mais ou menos uns 2 meses, e eu sempre fazendo muitas perguntas, e aquilo foi me abrindo a mente. E eu fui questionando muitas coisas. E eu me lembro que da última vez, outra pessoa de outra igreja, que foi da igreja presbiteriana, me convidou. E eu fui para um culto. Chegando lá, quanto mais o pastor pregava, mais eu dizia para mim mesmo: Senhor, o que está acontecendo? Porque esse não é meu lugar. E eu lá sentada, escutando a palestra lá, o culto, e eu me sentindo um peixe fora d'água. Isso foi no domingo. E como eu era muito confusa, eu ia para uma igreja e para outra, então o que um pastor falava, o que o outro pastor falava, e eu ficava com tudo aquilo gravado dentro do meu inconsciente aqui, né, no subconsciente, na minha cabeça, né? E sempre pensando. Quando foi nesse domingo, que foi a última vez que eu fui para a igreja, assim, evangélica, eu me lembro como hoje, eu era muito medrosa, eu não andava à noite, eu tinha muito medo. Então eu só fui com esse pessoal que me levou, porque foram 3 pessoas, né, que era de uma família só, e me levaram e eu fui, né? E o medo de vir embora sozinha era grande demais. Mas a minha vontade era de sair dali e ir embora mesmo, sabe? Eu queria ir embora. Aí sabe o que aconteceu? O medo era tão grande que eu não vim embora. Não vim. Simplesmente eu fiquei lá, sabe? Como uma pessoa que estava ali a pulso, porque eu não estava compreendendo nada e ao mesmo tempo algo estava me incomodando porque faltava algo ali. Era como se faltasse uma coluna ali, na minha opinião, né? Sabe o que aconteceu, amado? Sabe o que aconteceu? Um momentinho só, deixa eu ir aqui pegar uma vasilha para botar essas coisas aqui, né? Aí o que aconteceu? Simplesmente eu fiquei lá quietinha, caladinha, e o Senhor agindo na minha vida. Eu nem sabia que era Deus que estava agindo, sabe? Nem sabia que era o Senhor já falando comigo. Eu sentia que faltava algo lá. Eu sentia que faltava alguém lá, tá? Essa é a minha opinião, esse é o meu testemunho, viu? Eu sentia que faltava alguém. Eu dizia: Jesus está aqui, mas está faltando alguém. E isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, né? Eu fui na minha igreja. Eu achava que eu era católica, eu não era nada. Fui na minha igreja. Simplesmente a igreja na segunda-feira aqui ela é fechada, mas a secretaria da igreja ela é aberta. E eu pedi para a menina lá, o menino lá, era um rapaz, era Fabrício no tempo, que era o sacristão era Fabrício. Ligou: Fabrício, deixa eu ir lá no altar. Ele vai: Luciana, eu fui. Chegando lá, só eu e Deus, eu comecei a orar, né? E comecei a falar com Jesus lá, perguntando a ele onde ele estava, perguntando a ele
onde ele se encontrava, que eu não estava satisfeita de viver de igreja em igreja. Eu queria fazer parte de uma igreja, ser fiel, e queria conhecer ele, esse Jesus que os evangélicos falam tão bem, que falam com tanta experiência, com tanto amor. Eu queria conhecer ele também. E eu sozinha lá dentro daquela igreja, a igreja fechada, né? Eu sozinha lá no altar, diante de Jesus. Eu escutei uma voz que disse assim: Luciene, eu estou aqui. E eu tive medo porque eu olhei para um lado, olhei para outro, eu não vi ninguém, só eu. Chega, eu me arrepiei assim de medo, aquela voz. Eu digo, Jesus está falando comigo. Jesus está falando comigo. E ouvi novamente a voz do Senhor: Luciene, eu nunca estive fora daqui. Foi aonde eu ouvi a voz do Senhor e aonde eu me firmei na minha igreja, sem precisar ir mais para outra igreja, sem precisar mais ouvir outras pessoas falar dele. Eu fui conhecer a minha igreja e eu fui conhecer Jesus através da palavra. Jesus ali começou agindo na minha vida. Jesus ali começou a tirar minha cegueira espiritual. Eu tinha muito medo de Nossa Senhora, eu tinha muito medo do Papa, eu tinha muito medo de muita coisa na Igreja Católica, viu? E ali eu comecei a orar e eu comecei a ouvir a voz do Senhor dentro do meu coração e Ele começou a me catequizar, né? Ele começou a agir na minha vida de uma maneira maravilhosa, extraordinária. E ali eu comecei a conhecer as palestras de Padre Léo. Se você tem dúvida da sua igreja, se você duvida de tanta coisa, você não sabe se é católico, se você é evangélico, se você é o que você é para ser de verdade, você procura livros e CD, DVD, né? Bem, como nós não estamos mais no tempo de CD nem de DVD, desculpa, viu? Você procura aí no YouTube as palestras de Padre Léo, aí você vai começar a ser evangelizado, ser evangelizada através da pregação do Padre Léo. E aí foi quando eu comecei, naquela época não tinha YouTube, né? Acho que não tinha internet não, tinha não. Aí eu comecei a encontrar muitas palestras de Padre Léo em DVD. Comprei logo um DVD no aparelho e comecei ali escutando as palestras do Padre Léo. Fui evangelizada através das palestras do Padre Léo, viu? Deus foi usando o Padre Léo e eu fui entendendo quem era a igreja, quem era eu e quem é Deus. E ali eu fui pegando um amor por Deus. Eu fui amando e fui amando também a minha igreja, porque também professor Felipe, eu encontrei professor Felipe, os livros dele, e eu comecei a ler muito livro de professor Felipe e eu comecei a compreender a minha igreja. Não sou entendida em tudo, é claro, que aí eu vou mentir, né, se eu disser que eu sou entendida, mentira minha. Mas aos poucos eu sou evangelizada todos os dias, através das palestras ainda de Padre Léo, que ainda hoje ele evangeliza, né? Mesmo depois de morto, hein? As palavras dele continuam vivas e firmes, porque o que aquele Padre Léo tem feito, né? Olha só, né? Tantos anos que já faleceu, mas até hoje as palestras dele, as palavras que saem da boca dele, que saíram, ainda hoje cura e liberta. E ainda hoje leva muitas pessoas como eu, que vivia na cegueira espiritual, a se libertar e ser curada. Então eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me dado a oportunidade, né. Eu era mais ou menos protestante, eu não era evangélica, eu não era católica, mais ou menos eu era protestante. Porque você sabe que irmãos evangélicos respeitam a nossa fé, irmãos evangélicos respeitam a nossa igreja, isso você pode ter certeza. Evangélicos respeitam a crença do outro. Protestantes é que protestam. Então, aquelas pessoas que perseguem a igreja, aquelas pessoas que criticam a sua fé, aquelas pessoas que te perseguem, irmão amado do Senhor,
elas não são evangélicas, elas são protestantes, né? Porque é onde eu vou protestar. É onde eu vou querer que o outro acredite no que eu acredito. É onde eu vou querer obrigar o outro a acreditar no que eu acredito. É onde eu vou querer botar dentro da cabeça do outro a pulso a crença que eu tenho. Não, isso não é ser evangélico e isso também não é ser católico, né? Isso é protestar, é protestanismo, né? Então eu digo assim a você, amado, eu encontrei Jesus na minha igreja. E se você é evangélico e encontrou Jesus na sua igreja, oh glória, aleluia, parabéns. Porque eu tive todas as oportunidades para conhecer Jesus em outras igrejas por onde eu andava. E eu encontrei Jesus na minha. Para hoje eu ser o testemunho vivo, né? Para muitos que estão na minha igreja duvidando. E duvida de uma coisa, duvida do outro. E não acredita nisso, não acredita naquilo. E é protestante para cá e protestantismo para lá dentro da igreja, né? Então eu estou aqui exatamente como sinal de Deus, né? Onde eu fui curada, onde eu fui libertada, onde eu alcancei muitas libertações e cura dentro da minha igreja, sem precisar eu estar frequentando outros lugares, né? Antes de conhecer realmente a minha igreja, eu andei por muitos lugares. Lugares que eu posso dizer assim com as minhas palavras, que eu não encontrei Jesus lá. Lugares aonde o Cristo não habitava lá. E eles falavam que Deus estava ali. Alguns, né? Em outros lugares sem ser igreja, viu? Eu fui para outros lugares e eles diziam, Deus está aqui. Deus não se encontrava ali. Aonde eu vim sentir a presença de Deus realmente, aonde eu estou hoje, que eu fui me aprofundando no conhecimento da minha igreja. Você quer conhecer a tua igreja? Você vai estudar ela. Você quer conhecer a história dos santos, vai estudar as histórias desses homens que realmente foram santos. Na palavra ela diz assim, deixa bem clara para mim e para você, seja santo como vosso Pai do céu é santo. Não brinque de igreja, não brinque de santidade, não brinque com o evangelho, não brinque com o sagrado. É muito sério, viu? Então você vai ler a palavra, você vai estudar, para você poder abrir a boca e não ofender o outro. Porque se eu ofendo o outro, se eu persigo o outro, se eu julgo o outro, eu ainda não sou igreja. Na palavra diz, não julgue para não ser julgado. Então, eu digo assim a você, amado, há muitos anos atrás eu vivia na escuridão. Porque eu vivia fora da luz de Jesus, fora da luz de Cristo. Então eu julgava, eu criticava, eu falava mal dos outros. Talvez até eu era fofoqueira, quem sabe? Fofoqueira, mentirosa, não sei se eu era não. Nunca gostei de mentira. Mas talvez eu também fosse mentirosa, pronto, tá feita a verdade aí agora. E quando eu vivia longe do Senhor, quando eu vivia longe da igreja, quando eu vivia longe dos ensinamentos de Cristo, eu era treva. Hoje eu me orgulho de dizer assim a você, eu encontrei Jesus na minha igreja, lá na minha igreja. Eu passei mais ou menos uns 2 anos ainda cismada, sem querer rezar o terço, sem querer nenhuma imagem dentro da minha casa, porque quando eu vivia sem conhecer a minha igreja, eu tinha muitas imagens, tinha terço, rezava o terço por acaso sem nem saber, quando as pessoas me chamavam eu ia rezar com elas, mas era aquela coisa vazia. Então, depois que eu comecei a estudar a minha igreja, depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a escutar as palestras do Padre Léo, também algumas pregações de Padre Zezinho, livro de Padre Zezinho, também de professor Felipe. Quando eu comecei a acompanhar a Canção Nova, a TV Século XXI, eu comecei a me preencher, era como se fosse uma escola, né? E ali eu comecei, era aluna, aprendendo. E ali eu comecei a entender algumas coisas que dentro da minha cabeça tinha maior confusão, né? Como algumas pessoas de algumas igrejas falavam muito mal de Nossa Senhora, falavam muito mal das imagens, falavam muito mal dos padres, falavam muito mal da confissão, falavam muito mal do batismo, falavam muito mal do Papa, falavam muito mal da Eucaristia, falavam muito mal, enfim, da Igreja Católica. Aquilo foi endurecendo o meu coração. E foi me colocando medo, muito medo. Eu tinha muito medo da minha igreja, muito medo. E quando eu comecei a estudar, né?
quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender e compreender quem é minha igreja. Então a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama quem a gente conhece. A gente só valoriza aquilo que a gente conhece, amado. Então, antes de falar da igreja, vai estudar ela. Antes de falar do sacerdote, antes de falar do papa, antes de falar das imagens, vai estudar para você poder falar, tá bom? Porque não só é abrir a boca e meter o pau e falar e criticar, não. Vai estudar. Quando você estudar, que você chega lá no finalzinho do seu estudo, aí Deus vai te dar uma lição de vida. Vai te dar uma experiência, tá bom? Então faz assim. Eu fiz assim. Hoje eu venci aqueles obstáculos, né? Aonde antes eu tinha muitas imagens, eu quebrei. Aonde eu tinha muitos textos, eu dei. Aonde eu já comecei a ficar com medo de assistir uma missa. Aonde eu já estava com medo de me confessar os meus pecados, porque falavam muito mal dos sacerdotes. Falavam que, não, a pessoa não pode estar contando pecado a um comedor de farinha, a pessoa não pode estar contando pecado a um sacerdote que é igual a você, um pecador. Falavam tão mal que a gente acabava tendo medo, né? Olha, hoje eu posso dizer assim a você, viu? Isso é instrumento do demônio. Digo mesmo, digo mesmo. As pessoas que tiram as outras do caminho, elas são instrumento do demônio, viu? Não é de Deus, não. Aonde, aos poucos, eu fui compreendendo, entendendo que o meu lugar era dentro da minha igreja. E agora, nesses dias, vou dizer a você, com todo o prazer do mundo, com toda a alegria do meu coração, hoje tem 18 anos que eu sirvo ao Senhor. Tem 18 anos que eu sou católica, apostólica, romana. Tem 18 anos que eu amo a minha igreja. Tem 18 anos que eu estou aprendendo cada vez mais o valor da igreja, o valor dos santos, o valor da Virgem Maria, o valor dessa mulher que é santa, E como eu tinha muito medo dela, eu não rezava o terço, eu não tinha imagem. Até que um dia eu comecei a ler um livro que falava exatamente das aparições de Nossa Senhora de Fátima. E cada vez que eu lia aquele livro, eu tinha medo de olhar para os olhos dela. Cada página era uma leitura e na outra era uma foto de Maria. E eu cobria com as minhas mãos os olhos de Maria porque eu não queria olhar para aqueles olhos. De tão mal que as outras pessoas falavam dela. De tão mal que algumas igrejas falavam dela, né? Chegavam até a dizer que dentro das imagens nas igrejas, elas estão cheias de demônio. Então, eu tinha medo, né? E, na realidade, aos poucos, eu fui sendo libertada, fui sendo curada. Deus foi agindo na minha vida e foi tirando tudo que era treva. Deus foi transformando o meu coração, Deus foi me moldando. Sem eu perceber, Deus já estava trabalhando na minha vida. Deus me tirou da fofoca, Deus me tirou da mentira, Deus me tirou da falsidade. Deus foi me tirando aos poucos de tudo que era treva, de tudo que me levava ao inferno. E o que aconteceu? Aos poucos, eu fui estudando, fui lendo os livros de professor Felipe, que fala muito da nossa igreja, que fala muito dos ensinamentos da igreja católica. Professor Felipe Aquino, né? Você encontra ele aí no YouTube, viu? E olha só, como eu fui aprendendo e me aprofundando na minha religião, na minha igreja, eu fui começando a ficar apaixonada pelos ensinamentos da minha igreja. Aí, foi na época exatamente que eu engravidei, né? Eu já estava um pouco meio madura, eu tinha muito medo de morrer. E eu chorava todas as noites. Chorava, eu ia para a missa, mas eu chorava todas as noites porque eu tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer.
Tinha medo de não criar meus filhos, que eram pequenos ainda. Pequenos no modo de dizer que já eram bem grandinhos, mas eu tinha um pequenininho de 9 anos. Então eu chorava muito, porque eu tinha muito medo mesmo de ficar longe deles e de deixar eles, né? Então eu chorava. A noite toda, minha gente, eu chorava, né? Até que um dia eu tive um sonho, a minha avó já tinha falecido, e nesse sonho eu vi um monte de idoso e idosa subindo uma serra. Foi um sonho, viu? Não foi uma visualização. E eles com a urupemba na mão, né? Peneirando a semente. Milho, feijão, fava, algodão, essas coisas, né? E eu chegava perto da minha avó, eu não via o rosto dela. Se eu disser que vi o rosto dela é mentira, eu não via. Mas eu sabia que era avó pelas roupas, porque o sentimento dentro do meu coração que Deus colocava era que era a minha avó. Então eu dizia assim: vó, eu tô com tanto medo de morrer, o que é que eu faço? E ela tirava de dentro da urupemba dela, ela tirava as sementes. Vê só o que aconteceu. Vó com a semente, com as sementes dentro da urupemba, mas quando ela tirava as sementes, ela fazia assim, tome. Quando ela me entregava, todas as sementes ficavam agarradinhas uma na outra e se transformavam num terço. Reze o terço todos os dias. Aí eu acordei. E ali eu já fui comprar um terço, já fui mandar o padre dar uma bênção no terço. E ali eu já não sabia rezar o terço, já fui aprender, já fui pedir a outras pessoas para rezar o terço, para me ensinar direitinho. E hoje eu vivo evangelizando com terço. Você acredita? E o medo que eu tinha de Nossa Senhora era uma coisa impressionante. E ali eu comecei a amar esta mulher. Amar esta mulher, porque cada vez que eu evangelizava nas casas, e que eu evangelizo nas casas até hoje, ela me ensina a amar Jesus. Ela me leva para perto de Jesus. Ela me coloca nos braços de Jesus. Ela em nenhum momento pede, nem pediu para mim adorar ela, para mim colocar ela em primeiro lugar, não. Ela me ensinou a colocar Jesus em primeiro lugar. Ela me ensinou a compreender que a verdade é essa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus salva. Só Jesus morreu lá na cruz para me salvar. Só Jesus tem amor tão grande por mim ao ponto de dar a sua própria vida para me salvar. Só Jesus. E ninguém mais. Não foi Maria que morreu na cruz, não, amada. Mas foi Maria que estava lá aos pés da cruz. Não foi Maria que deu a vida para te salvar, não. Mas foi Maria que foi escolhida no projeto da tua salvação. No sonho de Deus de te salvar. Não foi Maria que derramou o seu sangue? Foi sim. Aí cheguei lá. Sabe? O sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado, não só foi o sangue dele não, amada. No sangue das veias de Jesus corria o sangue de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré. Você sabia disso? Nas veias do teu filho e da tua filha, do teu neto e da tua neta. Nas veias do teu filho, amado. Qual é o sangue que rola lá? Então, minha filha, meu filho, entenda que ali no Calvário foram 2 sacrifícios. Foram 2 pessoas que se doaram. E foi o sangue de Jesus e o sangue de Maria que foi derramado. Então, amado e amada, para você que gosta de perseguir a igreja, de falar mal da igreja, de falar mal de nós, de nos criticar porque a gente tem imagem, porque a gente reza pedindo a intercessão de Maria, silencia teu coração. Silencia. Silencia teu coração. Silencia e deixa que Jesus te mostre a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, eu vim para fazer nova todas as coisas.
Eu vim para fazer nova todas as coisas. O primeiro sacrário vivo, Maria. A primeira discípula, Maria. A primeira que foi mostrar e que foi levar Jesus foi Maria. Maria subiu as montanhas, Maria foi visitar Isabel e Maria, quando chegou lá, Maria simplesmente só em falar, João Batista estremeceu lá no útero de Isabel. E Isabel disse: o que devo eu, quem sou eu, para a mãe do meu Senhor vir me visitar? Bendita és tu entre as mulheres. Foi? Bendito é o fruto, aliás, bendito é o fruto do teu ventre. Né? O ventre de Maria foi a terra que Jesus pisou primeiro. Maria foi a primeira que aceitou Jesus, que abriu o coração para amar, porque ela é a mãe do meu e do seu Salvador. Não brinque não. Não brinque com o sagrado não, amada, porque mais tarde nós vamos prestar conta, viu? Olha o que dizem com essa mulher. Essa mulher, ela foi a escolhida e ela é a mãe do seu Salvador. Não esquece disso não. Agora o demônio tem suas maneiras de agir, né? Então ele vai botando na cabeça de muita gente, ele vai colocando aí no coração de muita gente raiva, ódio por esta mulher. Porque o demônio odeia ela. Cuidado, viu? Os filhos das trevas odeiam a mãe de Jesus, hein? Não estou dizendo que você é os filhos das trevas, mas vai ler Apocalipse 12 todinho para você compreender o que tem lá. Leia para você entender. Deus, ele colocou inimizade entre os filhos da serpente, não foi os filhos da mulher. Então, quem é você? Você é filho da serpente ou você é filho da mulher? Preste atenção, amado. Cuidado, não ofenda não a mãe de Jesus, porque o seu Salvador tem uma mãe. E o seu Salvador ama a mãe dele. O seu Salvador é apaixonado pela mãe que ele tem. E o interessante de tudo é que ele foi quem escolheu a mãe dele. O único ser no mundo que escolheu sua mãe foi Jesus. Viu? Então, respeita a mãe do teu Salvador. Respeita essa mulher. Porque você já imaginou, se alguém fala mal de mim, os meus filhos vão ficar tiririca de tristeza, né? Até de raiva. Não vou dizer que Jesus fica com raiva, mas ele fica muito triste quando você fala mal da mãe dele. Cuidado, que você está falando mal da mãe do seu Senhor, viu? Preste atenção, amado. Não seja treva não, seja luz. Porque nós nascemos para ser luz e nós nascemos para ser o sal. Eu um dia era treva, hoje eu sou luz. Encontrei Jesus na minha igreja. Vou lavar minhas mãos, viu? E é na minha igreja que eu encontro todos os dias a maneira certa de orar, de evangelizar, de trabalhar, de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, de ser quem eu sou. Luciene. Amém? Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor. Oh, já sabe que o livro de Deus nos ensina e só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leve teu povo a Jesus.
porque de levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mas bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Que você tenha um abençoado dia e um bom trabalho. Que Deus te abençoe e que o amor de Jesus cure o teu coração, te arranque de toda treva, te proteja e te livre de todo mal. E que Nossa Senhora, para você que é católico e para mim também, passe na frente da nossa vida. Para você que é evangélico, que Jesus te abençoe. Amado e amada do Senhor, somos irmãos. Deus te abençoe. Paz, a paz de Cristo na sua vida e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo quando você entrar no seu trabalho e quando você voltar para a sua casa. Tchau. Até o próximo vídeo.